Fala pessoal, professor Luiz aqui. Olha só, escrever um texto acadêmico, científico, não é nada fácil. A gente que trabalha como pesquisador, como professor universitário, a gente percebe uma grande dificuldade nos estudantes, nos universitários, na elaboração de um texto coerente, coeso, com todas as informações necessárias, de modo que a gente entenda o que o aluno de fato quis dizer. Essa técnica que eu vou ensinar hoje, portanto, eu denomino de 3R. A gente, de tanta informação que já obteve em metodologia científica, em escrita, em redação acadêmica, essa técnica ela emerge dessa situação, uma vez que ela proporciona uma escrita que vá atender à necessidade do acadêmico, seja para produzir um trabalho em disciplina ou mesmo um TCC. Antes de eu iniciar, portanto, a explicar essa técnica, que vocês vão ver que ela é bem simples, eu vou fazer aqui uma pequena introdução a respeito da motivação que eu tive para sistematizar essa técnica. Bom, então, primeiramente, considerando que o plágio ele acontece no Brasil e no mundo, tá? O plágio ele é um grande problema, ele é um desses fenômenos da vida acadêmica, né, a respeito dos quais todo escritor conhece um caso, né, como regra, o plágio ele desrespeita a norma de atribuição de autoria na comunicação científica, né? Então, a pessoa que faz plágio, ela se utiliza principalmente dessa capacidade com que a tecnologia hoje possibilita, né? A gente fazer remix de textos, juntando ideias que muitas vezes a gente não cita a fonte. Então, essa foi uma das primeiras situações que a gente analisa e, utilizando a técnica, a gente consegue evitar o máximo possível de plágio no texto. Uma outra coisa também que é interessante, trazendo a literatura na área de metodologia científica, essa técnica possibilita com que o autor, né, do trabalho, um acadêmico, sob uma orientação de um professor, ele tenha ali inicialmente um bom embasamento, né, das opiniões que ele vai obter em textos científicos. Né? Ele vai ter a ideia do construto, do conceito que cada trabalho vem trazendo. Respeitando, obviamente, técnicas e métodos de pesquisa, né? Você tem que ter ali um foco, né? O objeto da sua pesquisa, né? Em cima da sua problemática, você tem que já ter isso bem delineado junto com um professor orientador, né? Ou mesmo orientador do TCC. E essa técnica ela vai proporcionar com que você, ao analisar vários textos, você consiga trabalhar com uma técnica de raciocínio, de pensamento, que aparece com mais evidente a dedução, em que você parte de informações gerais até você chegar numa informação mais específica. Né? Você faz a síntese de uma abordagem feita por algum autor. A conclusão está nas premissas. Assim essa técnica de raciocínio que é a dedução. Mas também da feita que você faz leituras, você começa também a trabalhar a sua intuição, né? Aparecimento de insights, tá? E isso vai possibilitar a você o seu potencial criativo, tá? Preciso também mencionar que a pesquisa bibliográfica ela está sempre presente se você vai realizar, vai criar um texto ou mesmo você vai aplicar, né, técnica de coleta de dados com pessoas, tá? Um instrumento ali que você decidiu como uma entrevista, um questionário.
Independentemente se a pesquisa ela é apenas empírica, né, ou ela é teórica, você vai trabalhar ali a pesquisa bibliográfica para te dar embasamento, né? Então, a pesquisa bibliográfica ela se constitui de você ah, ir a campo e buscar fontes secundárias, que são literaturas, né? E esse tipo de pesquisa bibliográfica te possibilita o exame sobre um determinado tema, né, a partir de um novo enfoque ou abordagem. Né? Não é repetição, né? Porque você vai, ao fazer essa leitura, captar as informações que estão presentes ali naquele texto. Outra coisa também que é importante deixar bem claro, que nessa técnica 3R, a gente precisa criar um texto bem redigido e sendo fiel ao texto original. Vamos já ver como é que fica isso. Finalizando aqui essa fala introdutória, é importante deixar bem claro que eu utilizo nessa técnica 3R a ficha de comentário que está presente no livro na página 63, nesse livro ele serve para o registro de conteúdo. Por fim, a BNT é a norma que eu vou trabalhar aqui no contexto da técnica 3R e não a norma de Vancouver. Isso daí deixa para outro vídeo. Bem, gente, ensinando a técnica aqui para vocês, tá? Olha, a organização sua é fundamental para você conseguir fazer de forma bem legal, de forma bem correta a técnica, tá? Então, crie uma pasta bem organizada, tá? Com um título bem legal, bem correto ali em cima da proposta que você vai escrever o seu trabalho. Você coloque ali todas as referências, né, que você obteve, que já está bem acertado com a sua orientação, né, o seu professor orientador, a sua professora orientadora, de que você vai utilizar. Essa técnica eu privilegio muito mais leitura de artigos, tá? Dá para fazer com livros também virtuais ou mesmo físicos, só que dá mais trabalho a gente utilizar os livros. Os artigos eles têm uma vantagem que eles já contêm ali um resumo sobre o trabalho, sobre aquela pesquisa. Então fica bem mais fácil da gente utilizar aquele resumo do artigo para você trabalhar em cima. Por isso que a técnica se chama 3R, porque você vai utilizar aquele resumo ali daquele artigo, tá? Então, vou tentar fazer aqui sem muita edição no vídeo para vocês sentirem realmente como é que a técnica ela é feita. Então, vejam, você tem ali a pasta com os artigos, todos que você realmente pretende utilizar, tá? Obviamente, você vai acabar excluindo alguns aí, né, em função da sua análise junto com a sua orientação, tá? Então, nós temos aqui a, o documento no Word, onde você vai trabalhar, né, extraindo o resumo e a referência daquele trabalho. Então, vejam, você vai trabalhar o Word e o PDF. Word e PDF, tá? Então, abrindo aqui, já tenho o documento no Word, coloque ali uma espécie do título, do tema que você está abordando aí, a data em que você iniciou fica bem legal, tá? Para você se basear. E aí você vai começando a trabalhar então a técnica. De que forma? Word, PDF, tá? Vou aqui para o PDF. Então eu quero extrair aqui primeiramente a referência. O primeiro R da técnica 3R significa referência, tá? Então eu vou jogar aqui a minha referência. Quando fiz Ctrl C, Ctrl V, vai me aparecer aqui essa formatação. Eu vou clicar no Azinho e ele vai colocar conforme a norma que já está aqui no
no Word, tá? E eu vou ter esse trabalhinho aqui para ajustar o texto, tá? Esse trabalhinho aqui a gente precisa ter no início para conseguirmos fazer ali a técnica. Vejam, conforme a BNT, quando tenho vários autores, tá? Eu posso, de preferência, né? Até 3 eu coloco os 3, mas se tem muito mais, eu posso tirar esses outros aqui e colocar o et al, tá? Et al vem de et al, significa e outros, tá? Eu vou tirar esse autor para cá. Veja que eu vou utilizar vários recursos aqui do próprio Excel, tá? Eu vou selecionar aqui e vou dar um Shift F3, vou puxar ele para cá, vou colocar uma vírgula, vou colocar um ponto. Eu já tenho os autores e o título do trabalho. Agora eu preciso finalizar aqui, obtendo a referência da revista. Tá bem aqui, ó. Vou copiar de novo, vou clicar no Azinho, tá? ABNT, para tirar esse Ctrl aqui, eu vou clicar aqui no ESC. Já lança um pontinho aqui. Vou negritar o título, a revista. Vou dar aqui uma vírgula. Esse primeiro número representa volume. O segundo representa número. E a página. Vou colocar aqui a vírgula. Mais uma vírgula. Gente, percebam o seguinte. Percebam que a ABNT me proporciona isso aqui, ó, tá? O que eu posso fazer além disso? Eu gosto de trabalhar também com a abreviação do próprio nome do autor, tá? Vejam, o que é importante a gente analisar quanto à ABNT, tá? Eu tenho ali formas de mencionar, de caracterizar essa referência utilizando a BNT, mas eu também preciso ter um foco em cima da característica com que eu quero fazer com esse meu texto. Então, se eu estou produzindo um artigo, né, um TCC, que eu quero publicar depois, eu já tenho que ter uma noção de qual revista, qual periódico eu vou utilizar. Então, eu vou lá, analiso alguns textos, né, de algum que eu achei bacana, junto com a minha orientação, o meu orientador, minha orientadora, e decidimos, por exemplo, uma determinada revista. Então, eu vou ver como é a estrutura dela, vou ler ali os aspectos, né, editoriais dela, o escopo, enfim, para eu ter uma noção de como eu vou trabalhar em cima das referências, tá? Conforme ela exige. Então, tem revista, por exemplo, que solicita assim, né? Tem revista que solicita junto, tá? Tem revista que, por exemplo, talvez não vai aceitar o et al, tá? Esse et al ele pode ser em itálico, tá? Também conforme a ABNT, ou não, tá? Outra coisa, essas informações aqui, ó, eu posso também retirar conforme a revista, tá? A revista, o modelo que ela utiliza, eu vou aplicar. Essa informação, por exemplo, aqui também pode não ter, pode também não ser necessária. Conforme o BNT, eu posso colocar, tá? Mas dependendo do que a revista determina, eu sou obrigado a colocar. Outras informações também que a cada revista pode exigir. A disponibilidade, né? Onde você obteve aquela referência. Então, você vai ter que colocar ali disponível aí no site, acessado quando. Você tem que colocar essas informações. Se a revista também cobra ali o DOI, o número DOI, tá? Então, você vai colocar ali no seu texto, tá? Então, eu vou manter aqui pelo menos o nome da revista, aqui o Pelotas. Percebam que é muito importante você trabalhar aqui, ó, com esses espaços, os pontos, o espaço, tudo bem certinho. Olha, sempre tem aqui uma vírgula logo após a referência, um espaço, o V,
o ponto, o espaço, o número, depois de novo, a vírgula. Isso aqui se torna um grande desafio para alguns acadêmicos, porque eles não lembram de colocar, né, esse ponto, esse espaço. Então, visualize isso aqui, ó. Olha, esse espacinho também, esse hífen, esse espaço, esse ponto. Você tem que visualizar isso aqui, ok? Qual é a outra parte? Vejam, técnica 3R, referência. O primeiro R é a referência. Agora eu venho para o resumo. Vou copiar o resumo, vou jogar para cá. De novo ele veio desformatado. Eu venho, clico no Azinho. Olha só esse trabalhinho que eu vou ter aqui para formatar. Ó. Joguei para cá, automaticamente já vou formatando. Beleza? Por sorte eu já havia incluído aqui esse resumo. Então ele está bem aqui, ó. Certo? Primeiro R, referência. Segundo R, resumo. E agora eu vou utilizar, né, pelo método dedutivo aqui, a partir da leitura que eu vou ter deste texto, né, eu vou criar o meu resumo. Então, técnica 3R, referência, resumo, resumo, ok? Então, esse meu resumo eu vou produzir a partir da leitura deste resumo, tá? Gente, detalhe. Nós temos artigos cujos resumos está bem legal, tá? O resumo está bem elaborado, eu tenho todas as informações necessárias nele, mas nem todo resumo vai estar bem elaborado, tá? Por sorte, esse artigo aqui tem um resumo bem legal. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu analisei o objetivo, a metodologia, né, e os resultados, e também a conclusão. Então, o que, que me chamou realmente a atenção nesse estudo aqui, até porque ele é uma revisão sistemática, foi, né, justamente o resultado desse trabalho e a conclusão. Né? Percebam que, à medida que eu faço a análise deste texto aqui, depois vocês podem dar uma pausa e analisar como é que está no resumo e como é que está no meu resumo. Tá? Depois vocês dão uma pausa e dão uma olhada. Tá? Eu faço o procedimento simples, né, de parafrasear o texto que eu li. Tá? Então percebam aí depois como é que eu desenvolvi o meu resumo com base no resumo do artigo. Por que, que ele está em negrito? Porque eu, para facilitar a visualização de quantos textos eu já resumi, eu coloco então aqui, já que você vai trabalhar também com apenas um único documento no Word, tá? Então você vai olhar perfeitamente aqui a referência, que já está na BNT, o resumo, depois o seu resumo. Eu faço isso com o primeiro texto, eu faço isso com o segundo artigo, jogo aqui jogo a referência, jogo o resumo, depois eu faço o meu resumo. Depois vocês dão uma pausa de novo aí para verificar como é que está o resumo e o meu resumo, tá? Faço isso com o outro texto. E assim eu vou seguindo, incluindo todos os textos que eu tenho aqui selecionados na minha pasta. Quando eu trazer um artigo para o Word, eu volto para cá, clico no F2 e eu dou um OK. Eu vou fechar aqui, porque senão ele não vai dar certo. Então eu vou dar um OK. Por quê? Porque quando eu olhar essa pasta, eu já sei quais artigos eu já joguei para o Word, tá? E quais eu ainda preciso jogar para esse documento, ok? Então vocês vão perceber que quando vocês aplicarem essa técnica, vai ser muito satisfatório você entrar nessa pasta e já verificar todos os seus textos selecionados com o OK na frente. Vai ser muito satisfatório, pode ter certeza, tá? Gente, finalizando aqui, vocês percebem, por exemplo, esse resumo desse artigo, tá? Não está muito legal, por quê? Porque ele, além de muito pequeno, ele não traz todas as informações
e o artigo realmente se propõe a trabalhar. Tá? Esses autores aqui não conseguiram desenvolver um resumo bem legal. Nesse sentido, eu precisaria ler ali uns fragmentos do artigo para eu ter realmente a noção do que foi estudado e quais foram as conclusões ali que os autores tiveram. Por isso que aqui eu não fiz o meu resumo, tá? Para vocês terem uma noção de que nem sempre o resumo que você vai ter do artigo vai lhe proporcionar uma informação clara, objetiva daquele trabalho. Aí você vai ter que ler partes do artigo, tá? Mas essa técnica dá tranquilamente para você utilizar. Então, finalizando aqui, o que, que você vai fazer? Vou diminuir aqui o zoom. Então, quando você tiver aqui de forma bem elaborada, os seus resumos estiverem bem elaborados, o que, que você vai fazer agora? Isso aqui já não interessa mais. Então, isso aqui eu vou mandar embora. Eu começo a ficar só com os textos que de fato eu vou precisar, tá? O que, que eu vou fazer agora? Eu quero remover essas referências. Eu venho aqui em exibição, dividir tela, vou lá para baixo e vou trabalhar as minhas referências. Vou tirar uma de cada vez. Olha só que bacana. Já estou aqui com todas as minhas referências, todas citadas no texto, todas citadas aqui nas referências. Não vou ter mais dor de cabeça com isso aqui. A única coisa que eu preciso fazer aqui, da feita que eu joguei todos os textos para cá, para baixo, eu vou selecionar todas essas referências e eu vou clicar bem aqui, ó. Ele vai colocar na ordem alfabética, tá? As iniciais aqui dos autores, ok? Bom, e eu continuo aqui com esses textos. Aqui, gente, simples, é só fazer conexão entre os autores. Só fazer conexão com os autores aqui. Antes de eu jogar as referências lá para baixo, eu já posso, por exemplo, juntar autores que falam a mesma coisa, que estão ali alinhados teoricamente. Então, antes de eu jogar a referência lá para baixo, eu já vou aqui trabalhar, por exemplo, misturando, formatando aqui de modo que os textos, né, os autores com proximidade teórica, eles fiquem mais próximos. Então, aqui eu só vou aplicar conectivos para fazer a boa ligação entre esses textos. Olha, rapidamente eu já começo a visualizar o meu texto. Aqui não tem um pingo de plágio, gente, se você conseguiu fazer a técnica corretamente, tá? Dito isto, a gente finaliza aqui a técnica 3R, referência, resumo e resumo.